O objetivo do autor de Hebreus, ao apresentar a narrativa dos heróis da fé, que começa ali com Abel, e depois tem na sequência Noé e vários outros personagens bíblicos, é mostrar que esses homens, eles, assim como eles, nós devemos ter uma carreira de fé. E eles tinham uma promessa na qual eles se apegaram, e nós também podemos ser a nossa. Eu vou ler aqui, interessante que o autor, a maior parte do texto, do capítulo ali, 11, ele dedica descrevendo os personagens que ele mais faz menção, são os personagens de Abraão e o personagem de Moisés. Nós temos aí no verso 8 até o verso 12, depois retomando no verso 17 a 18, só a descrição sobre Abraão, e nos versos 23 até o verso 29, apenas a descrição sobre Moisés. Tanto que esse homem era importante ali para o povo de Israel. É interessante que personagens como Davi, Samuel, Sansão, Gideão, apenas existe a menção ao nome deles, mas ele descreve bastante sobre Moisés. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, mais ou menos uns 4 meses, eu fui convidado pelo pastor da igreja a qual eu tenho frequentado, lá em Belo Horizonte, para escrever uma mensagem sobre Moisés. Tinha ali uma série sobre os heróis da fé. E aí eu falei assim, nossa gente, falar de Moisés tem tanta coisa para falar, é difícil conseguir sintetizar tudo. E esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, é o meu capítulo favorito da Bíblia. E até então eu nunca tinha reparado o quanto que a narrativa de Moisés tem um recado muito forte para a gente que vive aguardando aí a volta de Jesus. Só para ter uma ideia, dos versos 23 até o verso 29, aparece 5 vezes a expressão pela fé. Eu queria convidar aqueles que tiverem a Bíblia aí, seja a Bíblia física, a Bíblia virtual, a ler comigo. Primeiro aqui no verso 23 diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Verso 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Eu queria refletir com vocês, de uma forma bem breve, sobre cada um desses pontos que o autor menciona a expressão pela fé. A primeira delas está aqui no verso 23. Pela fé. Essa expressão aqui não faz nem menção à fé de Moisés, mas sim à fé dos pais de Moisés. Gente, existia uma promessa naquela época de que o povo de Israel, a escravidão deles iria cessar. Existia a promessa de que viria um libertador. Eu queria convidá-los aí comigo lá em Gênesis, no capítulo 15. O que acontece? Deus, um certo dia, ele convidou Abraão a oferecer um sacrifício. Então Abraão faz ali um sacrifício de alguns animais, ele parte esses animais ao meio, e Deus anda ali, houve uma teofania, Deus passa como um fogo ali pelos animais, e Abraão, ele cai num sono muito profundo. Gênesis 15. Abraão, ele cai num sono muito profundo, Gênesis 15, verso 13 a 16. E quando ele cai nesse sono, Deus revela para ele em visão o futuro da nação dele. Detalhe, ainda não existia Isaac, ainda não tinha nascido o filho da promessa. Deus falou assim, olha Abraão, existe sim a promessa, você vai ter um descendente, mas eu tenho algo para te contar. Me acompanha aqui no verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por quantos anos? 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Existia uma promessa que foi dada a Abraão. Qual que era a promessa? Abraão teria a descendência dele seria escrava,
ela ficaria em terra estrangeira, e aqui Deus não apresenta para Abraão qual que era essa nação, mas eles ficariam lá como escravos durante 400 anos, e na quarta geração eles sairiam dessa terra na qual eles estavam escravos. No verso 14 menciona ainda que eles sairiam com grandes riquezas. Então essa era a promessa que existia. Queria convidá-los para ir comigo aqui, em Gênesis 50, verso 25. José, que foi um grande patriarca também, um grande herói da fé, no leito de morte, ele faz menção a essa promessa, quando ele reúne os seus irmãos e sobrinhos, e ele fala com os seus irmãos: olha, Deus vai tirar vocês daqui, e quando isso acontecer, tira os meus ossos daqui e leva lá para a terra de Canaã. Então, essa era a promessa. Volta comigo lá para Hebreus 11. Então, qual que era a promessa que existia ali na época do nascimento de Moisés? Existia a promessa de que viria o libertador. Gente, essa promessa de que viria o libertador, ela era tão relevante para o povo de Israel, que aquela geração de escravos, eu imagino que os homens ali que trabalhavam fabricando tijolos e outras atividades ali de trabalho braçal, eles se consolavam uns aos outros, igual eu e o Cacá, nós somos muito amigos. Imagina que a gente fosse escravo, e aí Cacá, falando assim: olha, a próxima geração não vai ser escrava. Era assim que eles consolavam, eles conversavam uns com os outros. Eu imagino que algumas mulheres, tendo ali um momento de restrição, enfim, escravo não tinha muita coisa, elas consolavam-se uns às outras, falando assim: a próxima geração vai ser livre. Essa era a expectativa que existia ali para o povo de Israel. E a expectativa de que existiria um libertador, de que existiria uma libertação, ela era tão forte que até o inimigo sabia disso. Tanto é que o faraó, o rei do Egito, ao tomar conhecimento de que existia essa promessa, o que ele fez? A gente já sabe um pouco da história. Houve um decreto e todos os meninos ali, eles deveriam ser mortos, numa tentativa de impedir que essa promessa se cumprisse. O interessante é que Deus, ele foi tão incrível que Moisés teve sua vida poupada, e os pais de Moisés, por terem sido fiéis a Deus, a filha do faraó pega aquela criança ali, encontra aquela criança que estava escondida no rio Nilo, e ela paga, além dessa criança receber proteção, os pais dela ainda recebem para educar essa criança, até os 12 anos de idade. Olha só como que Deus é incrível. Sabe, fazendo um paralelo com a nossa vida hoje, até o inimigo sabe que existe uma promessa. Qual promessa que nós temos hoje? A igreja tem que responder todo mundo igual. Se um responder uma coisa, outra aí. Qual que é a promessa que nós temos hoje? Não, isso foi só um ensaio, eu vou perguntar de novo, vai dar certo. Qual promessa que nós temos hoje? Gente, assim como o povo de Israel tinha aquela promessa de que viria um libertador, hoje nós temos uma promessa também de que vai vir um libertador. E o inimigo sabe dessa promessa, e às vezes nós agimos como se não soubéssemos dessa promessa. Sabe, às vezes nós vemos ali em rede social, em jornal físico quase não existe mais, né? Eu acho que nem existe, mas na TV, nós vemos ali às vezes guerras no Oriente Médio, vemos várias situações, avião caindo, enfim. Gente, o maior ataque do inimigo não é nem catástrofes, ele quer sim causar dor, quer causar sofrimento, mas ele quer destruir a nossa vida eterna. E o foco principal dele é a próxima geração. Assim como o faraó, ele quer impedir que a promessa venha se cumprir. Mas para aqueles que permanecerem fiéis a Deus, assim como os pais de Moisés foram abençoados, eles também vão ter recompensa. Bem, no verso 24 de Hebreus 11, nós temos aqui a segunda vez que aparece a expressão pela fé, diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hoje mais cedo eu perguntei ali a tia Elmira, né, como estava a liturgia do culto, perguntei se tinha uma música no final, e eu não sabia, tia Elmira, qual que seria a canção que seria cantada aqui de música especial, e nem dava para poder pedir, ainda que eu tenha amigos que cantem aí, pedir de última hora ali uma música especial, antes da mensagem. Mas
como que essa música ela tem muito a ver com essa biografia de Moisés. Amigos, Moisés, ele tinha diante de si a perspectiva, na sua juventude, de ser ali um dos grandes homens do Egito. Nós vemos que Moisés, ele tinha habilidades como estadista, ele tinha habilidade como líder militar, ele tinha várias habilidades. Eu imagino que Moisés, na juventude dele, o irmão de consideração, os primos dele lá na corte do Egito falavam assim: olha Moisés, está vendo essa pirâmide aqui? Você pode ter uma pirâmide igual essa. Os amigos dele deveriam falar assim: olha Moisés, o que você acha de você ter uma esfinge desse jeito, maior do que aquela? Moisés, ele tinha uma perspectiva incrível. No livro Patriarcas e Profetas, a autora até menciona que existia inclusive uma expectativa de que ele fosse o sucessor do faraó, dadas as suas habilidades. Se ele seria ou não o sucessor do faraó, a gente não sabe, mas uma coisa é certa: como filho de consideração ali, filho adotivo da princesa do Egito, Moisés, ele tinha uma perspectiva muito grande diante dele, mas ele rejeitou tudo isso por causa do amor de Cristo. Sabe, olhando para trás, hoje, é muito fácil dizer que Moisés fez a escolha certa, não é? Só que naquela época não era fácil. Imagina quanto de crítica que ele teve, inclusive no meio de Israel. E o interessante é que hoje todo mundo conhece o nome de Moisés, não só entre os cristãos, muçulmanos, budistas, todos conhecem ali o personagem histórico Moisés, isso é incontestável. Mas quantos aqui sabem o nome do faraó que existia naquela época? Sabe, naquela época os faraós, eles tinham a crença na imortalidade da alma, e por conta disso, quando eles morriam, eles colocavam ali no sarcófago deles ouro, objetos de valor, joias, que eles imaginavam que, indo com ouro, a gente tem aquela expressão, caixão tem gaveta, né? Naquela época tinha essa expressão. Eles tinham a impressão de que, ao serem sepultados ali com ouro, eles chegavam do outro lado, seja qual for a crença deles, ricos. O interessante é que todo o ouro que todos os faraós da história foram sepultados já foi roubado. Alguns estão em museus, outros já foram comercializados aí, enfim, sem os compradores saberem da origem. Interessante também que aquelas pirâmides, algumas ainda resistem por conta da arquitetura robusta, uma boa engenharia, mas hoje é só história. E Moisés, como nós vimos, pela Bíblia nós podemos crer que ele ressuscitou, e no livro de Apocalipse, no capítulo 21, como que são as ruas, como que é a pavimentação das ruas da Nova Jerusalém? Ouro. Moisés, o ouro que ele rejeitou aqui nessa terra é o ouro que ele pisa hoje. Sabe, o que levou Moisés a ter coragem de tomar esse tipo de atitude? O verso 26, ele deixa bem claro: porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa dele. Sabe, nós precisamos cultivar o hábito de contemplar a nossa recompensa. Se existe um assunto que nós precisamos conversar cada vez mais, é o assunto do céu. A gente precisa conversar mais sobre o assunto do céu, precisa ser algo que deve ser bem nítido da nossa vida. Verso 27, nós temos aqui a terceira vez que aparece a expressão pela fé. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Sabe, na Bíblia nós temos outros personagens que, por verem o invisível, não tiveram medo. Um desses personagens é Eliseu. Queria convidá-los para abrir as vossas Bíblias comigo aqui em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis está antes de 1 Crônicas e depois de 1 Reis, ali no Antigo Testamento. Enquanto vocês procuram aí, quem estiver procurando, eu estou ouvindo barulhinho de Bíblia, eu vou contextualizar. Eliseu foi o sucessor de Elias. Ele foi um homem muito importante ali para o povo de Israel. E na história, aqui no capítulo 6, apenas resumindo, o que acontece? Ele era um profeta muito importante ali para a nação de Israel, e naquela época, o maior império que existia naquela região do Oriente Médio era o Império Assírio. E os assírios, por vezes, eles fizeram guerra contra o povo de Israel, até que, por fim, eles acabaram subjugando e deportando ali o povo de Israel, mas eles acabaram sendo mandados para o exílio. Mas na época de Eliseu, o que acontecia? Toda vez
que o rei da Síria tentava guerrear contra Israel, o que o profeta Eliseu fazia? Ele chegava para o rei e falava: rei, não vai por ali porque o rei da Síria tem uma emboscada ali. Olha, rei, não vai por aqui porque o rei da Síria tem uma emboscada aqui. Até que um dia, o rei da Síria, muito furioso, ele falou assim: olha, quem que está sendo delator aqui do nosso grupo, que está sendo aí o espião que está contando para o rei de Israel quais são os nossos planos militares? Um de seus generais ali fala: olha, rei, não tem ninguém não, o negócio é que eles têm um profeta, esse profeta é muito poderoso e ele sabe até o que o senhor diz dentro do seu quarto. Ele falou assim: então vamos lá matar o profeta Eliseu. Então o rei da Síria manda ali uma tropa militar para atacar ali o profeta Eliseu, e eu queria convidá-los a ler aqui os versos, antes do verso 17, a gente pode ler aqui no verso 15. Eliseu, já idoso, ele tinha um servo, e aqui diz o seguinte: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, no caso o servo dele, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quem quiser depois conhecer um pouco mais dessa história, vale a pena ler esse capítulo. Mas esse profeta, ele não temia diante da ameaça, por quê? Ele viu o invisível. Sabe, nós precisamos cultivar o hábito de ver o invisível. O livro de Hebreus, logo no capítulo 1, a primeira coisa que o autor de Hebreus começa falando é que nós somos protegidos por anjos, que os anjos são espíritos ministradores e que eles estão no nosso meio. No livro de Salmos existe também essa mesma promessa, ou seja, nós podemos ter a convicção de que, seja indo no supermercado, seja indo a uma loja, seja durante o trabalho, nós estamos rodeados por seres invisíveis que estão aí a serviço de Deus para poder nos proteger. E todos esses homens de Deus, Moisés, Eliseu, eles tinham essa perspectiva de que existia o invisível. Eu poderia mencionar também outros personagens, como os 3 jovens hebreus que não temeram diante da morte, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos também outros personagens que, diante da morte, eles não tiveram medo, porque eles contemplavam o invisível, mas o tempo não permite, né? Eu queria chamar a atenção aqui para a quarta expressão pela fé que existe nesse texto, que está no verso 28, que diz o seguinte. Gente, quando eu estava lendo esse verso 28, eu confesso que eu fiquei algumas horas nesse verso 28, de tão significativo que ele é. Que diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui nós temos a menção à Páscoa, tem o derramamento no sangue, e está implícito aqui a menção ao Cordeiro. O sangue que foi derramado foi o sangue do Cordeiro. Sabe, a realidade ali do Cordeiro, ela existe desde Gênesis 3, já existe a menção do sangue do Cordeiro. Deus, ele faz ali vestes para Adão e Eva, com o sangue, com o cordeirinho, e ali no Éden foi derramado pela primeira vez o sangue do Cordeiro. E, inclusive em Gênesis 3, verso 15, nós temos a primeira profecia messiânica, né? De que o descendente da mulher esmagaria ali a cabeça da serpente. Bem, quando que o Cordeiro foi prometido? Quando que o Cordeiro foi escolhido? Quando que o Cordeiro foi morto? Inclusive essa semana a gente teve aí a celebração da Páscoa, né? Do Natal, né? Que é o nascimento, que comemora-se o nascimento de Jesus. A gente não sabe se o nascimento de Jesus foi ao certo aí nessa época, muito provavelmente que não, devido às condições ali climáticas daquela região do globo, mas certo é de que Jesus nasceu em uma determinada data. Sabe, o Cordeiro, eu queria convidá-los a ler comigo aqui Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Se você tiver um outro marca-página, coloca aqui em Apocalipse também, que a gente vai precisar. A gente daqui a pouco vai ler alguns versinhos do capítulo 12. Em Apocalipse 13, verso 8, diz assim:
adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto, de acordo com o autor de Apocalipse? Quando? Desde a fundação do mundo. Meus amigos, Jesus, a sentença de morte sobre Jesus não veio especificamente quando Adão e Eva pecaram. A sentença de morte de Jesus veio quando Deus decidiu criar a terra. Quando Deus decidiu criar a terra, ele já foi feito uma provisão ali para que, se o ser humano pecasse, o que iria acontecer? Existiria ali a salvação para o ser humano. Quando Deus resolveu criar o ser humano, ele se entregou, não foi simplesmente um ato de poder, como nós lemos ali em Gênesis 1 e 2, de Deus criando os céus e a terra e o ser humano. Ali Deus estava demonstrando amor ao prover a vida caso o ser humano pecasse. Queria convidá-los para ler também 1 Pedro 1, versos 19 e 20. 1 Pedro está depois de Tiago, Tiago está depois de Hebreus. Então está bem tudo pertinho aí. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim. Pode ler? Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui, Pedro menciona que o Cordeiro foi escolhido quando? Antes da fundação do mundo. Existiu o plano da redenção, e esse plano da redenção existe desde os tempos eternos. O amor de Deus por nós é um amor que não tem limite. Quando Deus decidiu criar o ser humano, ele já sabia dessa possibilidade, ele já proveu ali meios para a salvação do ser humano. Eu queria convidá-los a voltar comigo em Apocalipse 12. Falei para colocar uma marca-página, né? Apocalipse 12, eu vou ler aqui o finalzinho do verso 10. O finalzinho do verso 10 diz assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sabe, o inimigo, qual que é a estratégia de Satanás? Ele faz o seguinte: primeiro, qual que é o meio pelo qual o ser humano é salvo? Crendo ali no sangue de Jesus. O que o inimigo faz? Ele vai, tenta o indivíduo vai lá e peca, ele dá a rasteira, deixa o sujeito ali no chão, e depois ele vai lá e fala: olha, você é pecador, nem se aproxima de Deus, Deus é santo. É isso daí que o inimigo faz. Tenta a pessoa cai no chão, e depois ele deixa a pessoa lá caída, e aqui no texto menciona que ele nos acusa quando? De dia e de noite. E é interessante que o inimigo, ele sabe que existe pouco tempo. No verso 12 de Apocalipse 12, 12, fala que ele sabe que existe pouco tempo, e por saber que existe pouco tempo, ele age com muita fúria em cima dos filhos de Deus. Esse ano eu estava estudando a Bíblia com um amigo, e eu resolvi incluir nesse estudo bíblico Hebreus 4, versos 14 a 16. Eu vou apenas mencionar aqui, por conta do tempo. Mas ali o autor de Hebreus, ele menciona que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, e ele nos encoraja no verso 16 a chegar com confiança diante do trono da graça, porque existe salvação, Deus nos aceita. Sabe, amigos, de tudo que foi relatado aqui, o mais importante, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei: gente, e vou começar com o verso 28, porque o verso 28 é o princípio de tudo. Como que alguém vai contemplar o invisível? Como que alguém vai ter ali, contemplar os tesouros, a recompensa, crer que existe o invisível, ter a fé na promessa da voz de Jesus, se essa pessoa não tem ali a convicção de que ela é salva pelo sangue do Cordeiro? Mas aí eu decidi seguir a cronologia aqui, mas isso daqui é o princípio de tudo: crer no sangue do Cordeiro. E por fim, nós temos o quinto tópico, que está no verso 29, eu peço perdão, ali está o quarto tópico, o verso 28, mas na verdade o 29, que diz: pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Daqui 2 dias, nós vamos ter aí, aqui no Ocidente, a virada do ano. Algumas pessoas gastam uma boa grana indo para alguns lugares aí bonitos para ver fogos de artifício.
Gente, de todos os eventos que existe, que já foi visto pela humanidade, o maior de todos os eventos é a volta de Jesus. E nós temos a promessa de que esse evento vai acontecer na nossa geração. Sabia, Dia? Minha tia está aqui acompanhando. O maior evento que existe é a volta de Jesus. Várias das profecias já se cumpriram. Algumas ainda vão se cumprir, mas para Deus, elas podem se cumprir muito rápido. O maior dos eventos que nós temos é a volta de Jesus. O autor termina no verso 29 mencionando que pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Mas pela fé nós vamos ver um espetáculo muito mais sobrenatural do que esse, que é a volta de Jesus. O Cacá vai cantar uma canção para a gente, e eu queria convidar vocês que durante o momento que ele estiver cantando, que vocês fiquem em reflexão. Eu acredito que alguns têm aí o hábito, né, de fazer uma listinha ali de coisas para o próximo ano. Coloca a comunhão com Deus como prioridade para o próximo ano de 2025. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o
consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Sabe, eu mencionei que a gente precisa contemplar mais a eternidade, né? Na última quinta, esse ano, eu tive uma perda muito grande, que foi a perda do meu avô. Desde os meus 10 anos de idade, sou criado dos meus avós, o meu nome é o nome dele. E na última quinta-feira, dia 26, ele ia estar completando 88 anos. Ele faleceu em abril. E eu lembro que logo nos primeiros dias, no dia seguinte, 2 dias depois, eu encontrei algumas fotos ali dele, quando ele estava mais novo, e eu lembro, não sei se foi com a minha avó, com meu pai, eu falei com alguém, falei, olha, é bom a gente olhar para essa foto aqui, porque quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar jovem. Eu conheci meu avô, ele já estava idoso, né? Ele tinha mais de 60 anos quando eu nasci. E todos que ressuscitarem vão ressuscitar jovens, vão ressuscitar com vigor ali da juventude. Sabe, a gente precisa passar mais tempo meditando a eternidade. A gente precisa ter a percepção de que Deus está do nosso lado, a gente precisa ter essa promessa da volta de Jesus viva. Mas eu comecei a mensagem ali lendo os versos 39 e 40 do capítulo 11 e também o verso 1. Eu queria concluir com o texto utilizado pelo autor para concluir essa narrativa que está no verso 2 do capítulo 12, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Sabe, muito mais importante do que contemplar toda a perspectiva que existe da eternidade, muito mais importante do que ficar imaginando como que vai ser o céu, e na Bíblia é mencionado que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para nós. Muito mais importante que isso é a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E aqui, em Apocalipse 12, estava no script ler esse verso, viu, gente? Não estou improvisando, não. Aqui em Apocalipse 12, verso 11, eu acabei esquecendo antes, diz o seguinte: eles, pois, venceram. Quando no verso 10 menciona que Satanás nos acusa de dia e de noite diante de Deus,
O mesmo autor, João, no livro de Apocalipse, menciona no verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer nesse novo ano, é contemplar Jesus, todo dia, todo dia. O dia pode ser mais corrido, às vezes pode ter uma viagem para começar de madrugada, a gente precisa contemplar Jesus. Queria te convidar para nós fazermos uma oração, e fica o convite para depois de amanhã, às 16 horas, nós participarmos no culto aqui da passagem de ano. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor deixou a bendita esperança da volta de Jesus. Mas, sobretudo, louvado seja o teu nome, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos ama e de que o Senhor nos aceita, independente do nosso passado, independente de como foi o dia de cada um, o Senhor aceita. O Senhor aceita os que estão aqui presentes, o Senhor aceita os que estão nos acompanhando. Eu louvo ao Senhor por isso. Ajuda-nos a contemplar Jesus, que foi morto na cruz por amor a nós. Abençoe a cada um no retorno para casa. Abençoe também aqueles que estão acompanhando a transmissão nesse momento ou que vão acompanhar futuramente. E eu peço ao Senhor também que o Senhor cuide de cada um dos teus filhinhos, aqueles que estão em viagem também. Em nome de Jesus.